Olá, eu sou Bruno Macente, do setor de legalização de empresas da Cafiço Contabilidade. Eu estou aqui hoje para explicar para você o significado daquelas siglas que existem em frente à razão social: o LTDA, o S/S, o S/A, o ME, o EPP e o EIRELI. Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber que estas siglas são a definição da natureza jurídica da empresa e o porte da empresa. O porte da empresa é aquelas siglas ME, de microempresa. Ela não se confunde com o MEI. A microempresa ela pode faturar até R$ 360 mil anual e tem benefícios em licitação, assim como a EPP, uma empresa de pequeno porte, porém com faturamento anual maior que 360 mil. Por exemplo, a ME e a EPP elas podem ser enquadradas no regime tributário simples nacional, que é a junção de vários tributos em uma única arrecadação, com a tributação diferenciada. Mas isto depende do ramo e você precisa ver com o contador. Bom, a EPP, que é a empresa de pequeno porte, ela fatura até 4 milhões e 800 mil reais anual. Como dito na ME, ela também tem benefícios em licitação, prioridades e também tem a enquadramento no Simples Nacional. Bom, a limitada, que já é, vamos partir aí para a natureza jurídica, significa uma empresa que ela tem o seu limite, né? A limitada é uma empresa muito usada, né? É um tipo de sociedade usado para blindar o patrimônio do sócio. Ela geralmente é constituída sempre por duas, né? Se vê mais aí com 4 pessoas, mas isso não impede de ter de 1 a 10 sócios, porque agora a limitada também tem ela na versão unipessoal, né, criada na Lei de Liberdade Econômica. Antes da Lei de Liberdade Econômica, a empresa limitada, quando ela ficava com com um único sócio da empresa, né, ela tinha que ficar lá por 180 dias e depois deste período ela tinha que contratar um novo sócio, senão ela seria extinta automaticamente. Mas a empresa unipessoal, a empresa limitada e unipessoal, elas estão aí para blindar os sócios, ou seja, como que funciona essa blindagem? A blindagem vem da seguinte forma, né, do capital social lá. O capital social de 50 mil não vai se confundir com o que está no patrimônio pessoa física do sócio. Ou seja, se a empresa contrai uma dívida aí de R$ 1 milhão e o sócio tem um patrimônio de R$ 1 milhão, porém a empresa não tem este patrimônio de 1 milhão, né? Numa possível execução e penhora, a empresa só vai responder até os seus 50 mil reais de capital social. Fora isto, ela não responde. Aí começa um outro processo judicial para poder adentrar no patrimônio do sócio e fazer a satisfação da dívida. A limitada unipessoal, assim como a limitada, não entra no patrimônio dos sócios. Mas qual é a diferença da limitada unipessoal? Antes, você tinha que abrir a empresa, quando você ia abrir uma empresa sozinho, né, sem nenhum sócio, você tinha que abrir aí em firma individual, que depois virou empresário individual, que é conhecido até hoje. Embora o empresário individual ele não tenha essa blindagem em seu patrimônio. Ou seja, se ele tem um capital social lá e ele contrai uma dívida maior que este capital, né, e o sócio lá, o empresário, pessoa física, ele tem um capital social o dobro da dívida, elas vão se comunicar, dívida e o patrimônio do sócio. Então faz aquela confusão, aí acaba
o empresário sendo penhorado, tendo seu imóvel indo a leilão, e aí às vezes é um motivo ali até meio que fútil, então tem que tomar muito cuidado. Hoje o mais indicado é você abrir uma empresa limitada unipessoal, que é a sociedade limitada, que é justamente para ter essa blindagem e este freio, porque muitas vezes também são dívidas aí que são fáceis de se resolver. A sociedade unipessoal, ela não exige, igual a Eireli, que veio antes dela, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, né? Ela veio aí com a Eireli, ela veio com a intenção de fazer essa blindagem da unipessoal. Só que o sócio ingressante lá, o titular da empresa, ele tinha, né? Ele tem que integralizar 100 salários mínimos vigentes no país, ou seja, um capital social muito alto, né? E embora não temos uma fiscalização tão rigorosa para ver se foi realmente integralizado, né, este capital, quando a empresa contrai uma dívida e sofre uma ação judicial e um título de penhora, acaba virando um transtorno. Por quê? Porque daí ele não integralizou aquele capital social de 100 salários mínimos que ele disse no contrato social. E aí acaba virando um bolo jurídico que é preciso uma demanda muito maior, aí vai processo de falência, aí acaba atrapalhando toda a vida da empresa. Então, o indicado quando o empresário individual ele quer seguir sozinho na firma é que ele faça a sociedade limitada unipessoal. A sociedade limitada unipessoal, ela não precisa integralizar os 100 salários mínimos. Se você quiser abrir uma unipessoal com capital de 5 mil, de 20 mil, de 30 mil, você pode, não tem problema nenhum, né? E tanto a limitada quanto a Eireli e quanto a limitada unipessoal, todas estas empresas elas sofrem o título de falência, né? Hoje não existe mais o título de falência. Para você fazer a falência de uma empresa, é exigido uma demanda muito maior. Primeiro é feita a recuperação judicial. Bom, a S/S, que são as sociedades simples, né, são empresas que têm duas configurações para ser aberta. Por exemplo, a sociedade simples pura, que é aquela que o patrimônio do sócio, assim como lá no empresário individual, confunde com o da empresa. Por exemplo, contraiu a dívida, né, a dívida vai ser satisfeita se não tiver nada no nome da empresa, vai ser satisfeita com o que tiver no patrimônio do sócio. Já a simples pura limitada tem a mesma configuração da sociedade limitada, né? Que a dívida só é satisfeita só é comunicada até o capital social. Porém, estas empresas, elas não sofrem falência, elas não têm recuperação judicial, por exemplo. E também elas são indicadas apenas para prestadores de serviços da área intelectual e da área de formação. Por exemplo, escolas, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, sociedades de médicos, clínicas de psicólogos e cooperativas. Bom, as SAs, né, Sociedades Anônimas, elas são empresas que, quando é no segmento privado, geralmente elas são holdings, né, que são empresas para gerir outras empresas ou empresas de grupo familiar para gerir ali e separar a vida familiar da vida empresária. As SAs, elas têm duas modalidades, né? Duas configurações aí, que é a fechada e a aberta. A fechada não tem sua
seus capitais sociais disponível na Bolsa de Valor, assim como a aberta já tem. Porém, embora as duas tenham essa diferença na disponibilização de capital social, as duas requerem um rigor maior, tanto de auditoria quanto na sua fiscalização. E tem um rigor muito maior para fazer compliance, e também na questão ali de publicação dos balanços, né? Porque o balanço tem que ser publicado em diário oficial e também em jornal de grande circulação. Então requer ali um cuidado extremo.